Como superar o término de um relacionamento? Meu nome é Larissa Ruba, eu sou psicóloga clínica e especialista em autoestima feminina, e esse é mais um episódio do Tapa Terapia Verdades que Doem, mas Curam. E hoje eu quero falar com você sobre um tema que dói muito: o término de um relacionamento. Eu não sei se você estava namorando e terminou o relacionamento com seu namorado, se você estava noiva, planejando se casar. Não sei se você já estava casada, se você tem filhos e terminou esse relacionamento. Eu só sei que término de relacionamento é vivenciar um luto e dói. Sei isso por experiência própria, mas estou aqui para te trazer algumas dicas, algumas estratégias para enfrentar esse período que é tão doloroso e te trazer uma esperança, entendendo que você não vai ficar assim para sempre, que essa dor vai passar, embora você não acredite nisso agora, porque a dor, a tristeza e os pensamentos catastróficos, eles são tão grandes que fazem você acreditar que talvez o amor não seja para você, talvez você pense que vai ficar para sempre sozinha, que você nunca vai encontrar o amor de verdade. Mas eu estou aqui para te provar que essa não é uma verdade sobre você. E se você se encontra assim, sem esperança, desmotivada, com medo de ficar sozinha para sempre, fique aqui comigo nesse vídeo que eu quero te ajudar. Eu não sei se você está me ouvindo pelo Spotify ou se você está me vendo pelo YouTube, mas antes de começar de fato esse vídeo, eu quero pedir para você, deixe o seu like, se inscreva, porque assim as plataformas entendem que esse conteúdo é relevante e esse conteúdo será entregue para mais mulheres que estão passando pela mesma dor que você. Da mesma forma como eu estou aqui querendo compartilhar esse conteúdo com você, compartilhe esse conteúdo com outras mulheres e assim nós nos fortalecemos muito mais. O primeiro passo, o primeiro ponto que eu quero trazer para você hoje, para você superar o término desse relacionamento, é parar de stalkear esse homem. Mulher, por favor, hein? Pare de stalkear, você não precisa saber da vida dele. Pare de entrar no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no TikTok. Pare de procurar ele. Eu sei que quando você está passando pelo término de um relacionamento, é natural que exista uma curiosidade para saber como que o outro tá. Só que quando você pesquisa, quando você procura e stalkeia essa pessoa, você está ferindo ainda mais a sua autoestima. Você está mostrando para o seu cérebro que você não é uma mulher de valor, que você não tem valor, que você aceita e merece migalhas. Você acaba acreditando que é aquela mulher que tem sempre que ficar correndo atrás, provando o seu valor, tentando salvar e reconquistar essa relação, sendo que você não precisa mais disso. Você não vai ganhar nada, nada, sabendo de como a outra pessoa está. Se a outra pessoa está bem, se não está bem, se está namorando, se não está namorando, se está com outra pessoa, se está trabalhando ou se afundando. Isso não vai mudar em nada na sua vida. Pelo contrário, só vai fazer com que você tenha mais dificuldade em superar. Então, o término de um relacionamento varia muito. Algumas pessoas superam o término de relacionamento em alguns meses, 2, 4, 6. Outras pessoas levam muito mais tempo, 1 ano, 2 anos. Algumas pessoas nunca superam. Depende muito do nível de entrega e intensidade, do nível de profundidade dessa relação. Se era um namorinho de 6 meses, é fácil você superar em 2 meses. Agora, se era um casamento em que você dedicou 10 anos da sua vida, você tem filhos, eu entendo que é muito mais demorado e difícil de superar o término desse relacionamento. Mas existem algumas estratégias práticas que fazem com que a superação desse término se torne ainda mais demorada ou não. Então, se você não quer ficar aí sofrendo durante muito tempo, o primeiro passo é você parar de stalkear. Você não precisa encontrar respostas. Você não precisa amarrar essa história, trazer um desfecho para essa história.
O simples fato da pessoa não demonstrar mais interesse por você já é uma justificativa suficiente para você entender que essa pessoa não merece mais o seu tempo, não merece mais a sua atenção e a sua energia. Comece a dedicar tempo a si mesma, a construção do seu futuro, a construção da sua autoestima e da sua vida. Pare de dedicar tempo ao outro, você já dedicou tempo demais até aqui. Vocês já terminaram. Então, daqui para frente, pare de olhar para trás, pare de olhar para ele. Comece a olhar para você. Comece a olhar para o futuro maravilhoso que você pode ter com um homem lindo que está procurando por você lá fora, ok? Então, o primeiro passo é justamente esse. Pare de stalkear, pare de procurar informações sobre essa pessoa. Se você sai com alguém e esse alguém, essa amiga, esse amigo querem ficar sempre falando do seu ex, sempre trazendo novas informações. Ai, amiga, você não sabe, eu vi o seu ex, eu fiquei sabendo sobre o seu ex. Corta, corta isso pela raiz. Você não precisa de novas informações, isso é passado. Isso só vai prolongar a sua dor e atrasar o seu processo de ressignificar a sua história. O segundo passo que eu quero trazer para você aqui é para você lembrar de como era a sua vida antes dele. Quem você era antes desse parceiro. Eu não sei se você estava namorando ou se você estava casada, mas numa situação em que você é uma mulher casada, era uma mulher casada e ficou ali 20 anos, talvez seja até muito difícil se lembrar de quem você era antes dele. Mas se você fechar os seus olhos e se você se concentrar por um tempo, talvez você se lembre de coisas que você gostava de fazer quando estava sozinha. Talvez você se lembre de quais eram as amigas que você tinha antes de entrar nessa relação, de quais eram os seus hobbies e as coisas que você costumava fazer, os lugares que você costumava frequentar quando estava solteira. É natural que quando a gente entra no relacionamento, a gente acabe fazendo novas programações, programas realmente de casal. Então, antes você costumava ir para um parque, andar de bicicleta, e agora você está namorando, agora você costuma ir mais para o cinema, frequentar mais o cinema. Então, faça uma análise, uma avaliação de quais eram os ambientes que você frequentava antes e resgate essa essência, a sua essência de ser boa o suficiente para si mesma e não ser dependente de outra pessoa para ser feliz. Então, quando nós olhamos para nossa essência e nós nutrimos a solitude, nós entendemos que solidão é quando nós estamos sofrendo sozinhas. Quando é dolorido demais estar sozinha, quando é difícil e inaceitável estar sozinha, quando a sua felicidade depende de ter alguém do seu lado. E a solitude, por sua vez, é quando você se sente bem sozinha assim, quando você sabe que você é suficiente para estar feliz, que a sua própria companhia te basta. Você se sente feliz indo numa cafeteria sozinha, indo numa livraria. Você se sente bem para ir ao cinema sozinha, se permitir essa experiência de ir num restaurante, numa hamburgueria sozinha, por que não? Né? Muitas mulheres, quando estão em processo terapêutico comigo, eu incentivo a explorarem mais esses momentos sozinhas e assim é extremamente transformador o quanto elas voltam reluzentes, gratas, felizes e satisfeitas consigo mesmas e se perguntando por que que eu não comecei a nutrir esse amor próprio antes. Então, se você está passando por isso, eu recomendo fortemente que você comece a investir mais tempo e mais atenção em si mesma. Um terceiro ponto é que você possa fortalecer a sua rede de apoio. Nesse processo de luto, é muito natural que você se sinta sozinha muitas vezes. Talvez pela sua faixa etária, pelo momento de vida que você está, quando você olha ao seu redor, todas as suas amigas estão namorando, todas as suas amigas estão casando, todas as suas amigas já têm filhos e você está sozinha. Você terminou mais um relacionamento, mais uma relação fracassada, e aí você se sente completamente sozinha. E como dói se ver sozinha. Então, nesses momentos, fortaleça a sua rede de apoio, procure conexões novas com pessoas que também estão solteiras. Ou nutra também as relações com as suas amigas que, apesar de estarem namorando ou apesar de estarem casadas, são fiéis a você,
são empáticas e se conectam com você de forma genuína e estendem a mão para te ouvir e para te acolher e para te entender nesse momento que é tão dolorido. Além de nutrir essa relação com a sua família, se fortalecer com a sua família e com as suas amigas, eu te recomendo fortemente que você inicie o processo terapêutico. Você não precisa passar por isso sozinha. A nossa autoestima faz com que a gente viva o extraordinário. E nós podemos conquistar uma autoestima saudável através do processo terapêutico. Entre em contato comigo através do Instagram. Meu Instagram é larissarruba.psi. Você não precisa passar por isso sozinha. O processo terapêutico pode te ajudar a identificar padrões de relacionamento. O processo terapêutico pode te ajudar a identificar ciclos que você tem repetido. Talvez a sua família tenha um histórico de divórcio, de traições, de brigas e conflitos, mas você não precisa repetir e reproduzir a história da sua família. É possível quebrar crenças e ressignificar a sua história. O quarto ponto que eu quero trazer para você é para que você possa se permitir desenvolver novos hobbies e estipular para você uma nova rotina. Quando nós nos permitimos experimentar situações diferentes, um esporte novo, um hobby diferente, nós estamos estimulando a nossa criatividade, nós estamos liberando dopamina, nós estamos vivendo algo novo. Então, toda aquela energia, todo aquele tempo que você dedicava para aquela pessoa, você passa a dedicar a si mesma. Agora, muitas mulheres, quando terminam um relacionamento, não colocam nada no lugar. E aí isso traz um vazio profundo na alma. E isso é muito sério. Então, se você terminou um relacionamento e você está sentindo esse vazio, preencha esse vazio com algum hobby novo, alguma atividade que você sempre quis fazer, mas você não tinha tempo porque estava namorando. Agora que você está solteira, agora que você está sozinha, se permita viver essas novas experiências e fazer coisas que antes você não fazia porque estava naturalmente comprometida com outra pessoa. O quinto e último ponto que eu quero trazer para você hoje é para que você possa respeitar o seu processo de luto. Então, quando você está vivenciando o término de um relacionamento, você está vivenciando um luto porque é a quebra de um vínculo. É muitos anos de dedicação e muita expectativa frustrada. Então, respeite esse luto em que você está vivendo. E se você está passando por isso, eu quero deixar aqui o convite para você iniciar o processo terapêutico, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Um grande beijo e até a próxima!